Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Josué, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Enquanto você procura a sua Bíblia aí, olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela se ela tem levantado memoriais ao Senhor. Você tem levantado memorial ao Senhor? Josué, capítulo 4, de 1 a 9, que nós vamos ler. O que essa pessoa te respondeu? Que sim ou que não? Se ela não tem levantado memoriais ao Senhor, ela vai passar a levantar a partir de hoje. Amém? Diz assim a palavra. Tendo, pois, todo o povo passado do Jordão, falou o Senhor a Josué: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante a arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal, repita assim, sinal, entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que você significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. É suficiente? Pode colocar sua Bíblia na cadeira? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Vamos orar juntos. Não é? Porque Deus vai falar conosco aqui essa noite. Amém? Então, a palavra de Deus diz que o que nós fechamos aqui na terra, o que nós concordamos, o que nós acordamos aqui na terra, é acordado, é fechado também no céu. Então peça para que Deus manifeste a sua presença, para que Ele derrame o seu Espírito no nosso meio nessa noite. Amém? Em concordância. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor mais uma vez, Deus. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, eu neste momento e clamo, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor possa me usar, meu Deus, como canal de bênçãos nessa noite. Que em nome de Jesus nós repreendemos toda palavra contrária, toda forma de entendimento, todo ladrão, Senhor, nós repreendemos com o nome do Senhor Jesus, que o deterro de meu Deus tenha permissão, a partir de agora, de repreender e ter falado no íntimo, Pai. De falar que venha transformar, que a palavra venha fazer diferença, e que o Teu nome vai e seja verificado em tudo, meu Deus. Eu te agradeço por cada vida que presente, Pai. Então recompensa a fé do Teu público, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Amado, a palavra de Deus nos mostra, em várias passagens da Bíblia, que o próprio Deus determina que sejam levantados memoriais. O que são memoriais? A partir do momento que nós nos afastamos da presença de Deus, quanto mais longe passamos de Gênesis, quanto mais afastados estamos do tempo de Gênesis, quando Adão foi destituído do paraíso, aconteceu que o corpo do homem ele veio se deteriorando com o passar dos anos, com o passar do tempo. Nós tínhamos naquela época, Adão tinha naquela época um corpo glorificado. Isso significa que a mente dele, a memória dele estava no seu auge, a 100% da sua capacidade. Isso significa, nós podemos entender que isso é verdade, porque a palavra de Deus diz que Adão nomeou cada um dos seres, cada um dos animais, tudo que tinha na terra, foi tarefa de Adão, né? Foi dada a ele a permissão para que desse nome. E somente com uma inteligência, com uma capacidade de memória muito grande, para ele poder dar nome a todas as coisas e recordar do nome que deu, né? E esse nome ser propagado, ser ensinado aos que viriam após ele.
Mas a partir do momento que nós nos afastamos do Senhor, nós começamos a perder essa característica de capacidade de guardar na nossa mente as coisas que nos acontecem. Nós temos muito mais facilidade de guardar as coisas que são ruins, né, que nos marcam negativamente, do que as coisas que nos marcam positivamente, não é verdade? Pergunta para o seu amado aí que está do seu lado, se ele tem guardado as bênçãos do Senhor na vida dele. É importante, viu? E pergunta para ele também se ele lembra da última coisa que aconteceu na vida dele, que deixou triste, que deixou uma memória negativa, uma memória triste. Provavelmente, ainda que ele diga para você que não, lá no fundinho, ele vai lembrar de alguma coisa muito ruim que aconteceu, né? Mas, amado, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que você tem que guardar as coisas boas, as coisas que te trazem vitória na sua mente, as coisas que te lembram o amor de Deus por você e por sua vida. Deus me manda dizer que você tem que guardar os milagres que Ele faz na sua vida. Sabe por quê? Porque é a base, a sua fé baseada nos milagres é que faz a diferença na sua vida. Quando você traz à sua memória as derrotas, a única coisa que acontece na sua vida é mais derrota. Não sei se você já ouviu falar, né, que semelhante atrai semelhante. Se você vive do lado de pessoas que são negativas, né, são pessoas que reclamam o tempo todo que tudo está ruim, você acaba pegando o jeito dessa pessoa. Volta e meia você começa a reclamar de uma coisinha ou outra, e quando você para olhar para a sua própria vida, o que acontece? Você está exatamente tal e qual aquela pessoa que transmitiu aquela ideia, aquele modo de ser para você. O contrário também é verdadeiro. Quando você se junta a pessoas que são positivas, as pessoas que estão sempre de bem com a vida, você pode até ser mal-humorado, mas você se torna de bem com a vida também. E quanto mais próximo, não é, você se torna dessa pessoa, mais as coisas acontecem de bem na sua vida, as coisas dão certo na sua vida. Não é verdade? Com esse pensamento, nós temos que ter a certeza que Deus, Ele está sempre do nosso lado. Porém, veja bem, é difícil de você se lembrar do momento exato da sua conversão. Você pode ter certeza que de lá para cá, Deus já fez muitos milagres na sua vida. Pode ter certeza também que de lá para cá, houve muitos momentos que você parou e disse, Deus falou comigo essa noite, Deus fez um milagre hoje na minha vida. Mas você tem que forçar a sua mente, né? Você sabe, eu ministro vários cursos, e um dos cursos que eu costumo ministrar, né, é sobre administração do tempo. E ministrando sobre administração do tempo, tem um macetinho muito importante, muito interessante, muito bom, que eu vou passar para você essa noite. Sabe uma forma muito eficaz que você tem para não se esquecer das coisas que você tem que fazer? Coloca uma agenda na sua vida. Se você não tem uma agenda ainda, coloca uma agenda na sua vida. Eu tenho várias agendas. Minha esposa está ali, ela é testemunha. E tem uma no meu computador que ela me lembra todos os dias com um barulhinho muito chato que eu tenho alguma coisa para fazer. Sabe o que isso significa, amado? Isso é um memorial. Isso é um memorial. O memorial não me deixa esquecer das coisas importantes da minha vida. E você tem que ter memoriais na sua vida também. Nós lemos aqui na palavra de Deus que Deus mandou o povo, mandou Josué reunir o povo, que ele mostraria para o povo que ele estava tanto com Josué quanto estava com Moisés, a quem sucedeu. Você vai ver isso logo aí no capítulo anterior, a partir do capítulo 3, a partir do verso 7. A Bíblia diz que o Senhor chamou a Josué e falou assim para ele, hoje começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Verso 13 diz assim, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. E logo depois disso, o milagre acontece. Os sacerdotes chegam em frente ao Jordão, não sei se você sabe, mas o Jordão é um rio assim, de grandes, enormes proporções. Mas são proporções razoáveis. Ele tem 27 metros de largura. E tem a parte mais rasa de 1 a 4 metros de profundidade. Então, por ali, só estava faltando para chegarem na bênção, para chegarem em Canaã, para começar a tomar conta da bênção, estava faltando só aquele rio. Era só o rio que os separavam da bênção.
E a grande maioria daquelas pessoas, elas não tinham visto o que aconteceu 40 anos atrás, quando o povo passou pelo Mar Vermelho. Então eles tinham que presenciar que Deus era com eles, que seria aquele momento. Então o que Deus manda fazer? Quando os sacerdotes chegarem na beira do rio, a palavra de Deus diz o seguinte, que as ribanceiras, elas transbordavam. Eu não sei se você sabe, mas ribanceira é o ponto mais alto das margens de um rio. E os pontos mais altos do Rio Jordão beiram a 13 até 17 metros. Isso significa que o rio estava cheio, não tinha só 1 ou 4 metros como era o seu normal. Era tempo de cheia. E a palavra de Deus diz que quando os sacerdotes tocaram as águas com os pés, as águas imediatamente se separaram. Fez aquele paredão, da mesma forma que aconteceu no Mar Vermelho, e a palavra diz que o povo passou em terra firme, passou a pé enxuto e atravessou o rio. E Deus, sabendo dessa natureza do homem já afastada da sua presença, essa natureza já que com o tempo ela foi se deteriorando, sabendo dessa mente deteriorada que nós temos, nessa dificuldade de guardar que nós temos, Deus manda Josué fazer o seguinte: você vai falar para cada um você vai escolher entre as 12 tribos, um de cada, e vai falar com eles para pegarem do meio do rio pedras e vai levar para onde eu mandar e vai construir um memorial. Sabe por quê? Porque esse memorial vai servir para o seu povo, no futuro, saber que eu estive com ele. Esse memorial vai fazer lembrar, no momento de dificuldade, que eu sou com ele. Aconteceu no passado, mas eu sou um Deus do passado, eu sou um Deus do presente, eu sou um Deus do futuro, eu sou um Deus eterno, eu sou o grande eu sou. Amado, se você não entendeu, se você não está dando glória a Deus, eu vou te explicar. Deus manda falar para você o seguinte: guarda na sua memória, se a sua memória for fraca, construa memoriais de milagres na sua casa. Sabe por quê? Não é para você adorar o memorial, não. É para que você, todos os dias, antes de sair de casa e quando retornar de casa, você se lembrar na sua cabeça, você se lembrar, trazer a sua memória que Deus é contigo. Que Deus, Ele está a seu favor. Que Ele diz assim para você: não temas porque eu é que sou contigo. Amada, assim fez Josué. Só que Josué, eu vejo aqui um homem que não faz basicamente e tão somente aquilo que Deus manda. Ele foi além. Além dele mandar que os sacerdotes buscassem esses memoriais e colocassem no meio, tirassem no meio do rio e trouxessem para eles, para onde Deus mostraria que deveria ser levantado o lugar, o altar. Então, ele mesmo, pessoalmente, ele não mandou ninguém. A palavra de Deus diz que ele, pessoalmente, ele foi lá no meio do rio e construiu no meio do rio um outro altar com outras 12 pedras. Significa que depois que a água, que Deus liberou a água, Deus liberou o milagre, tudo voltou ao normal, as águas passaram por cima, mas as pedras continuam até lá. Elas continuam lá até hoje. Amado, isso é muito forte. Sabe por quê? Olha, presta atenção, vou te levar em algumas partes da Bíblia para você ver que isso não é um ato isolado. Lá em Gênesis, não precisa abrir, se você quiser anotar, você confere em casa depois. Mas em Gênesis, a partir do capítulo 9, do verso 13 a 15, depois de toda aquela água que havia invadido a terra, depois do mar ter matado, das águas terem matado todos os seres viventes e tudo, Deus faz uma promessa para Noé. Ele diz que nunca mais acabaria com os seres viventes por água, com água. E em razão disso, ele estabeleceria um memorial. Outras Bíblias fazem outras traduções, mas significa tudo a mesma coisa. É um memorial, que através daquele memorial o homem poderia ter certeza que ele jamais retornaria a sua palavra. A palavra de Deus diz que ele estabelece o arco nos céus. É o arco-íris, que a gente conhece como arco-íris. E lá, algumas Bíblias trazem a tradução que é para Deus se lembrar. Mas aí quando eu leio essa palavra, eu começo a pensar, será que Deus é um distraído que ele precisa se lembrar? Não, amado. Esse é um arco perpétuo que vai durar até que Jesus volte, para que nós nos lembremos da promessa. Então, quando você vê tsunamis entrando aí, terra dentro, em uma terra ou outra, você pode ter certeza que isso é eventual, é pontual,
é uma manifestação da natureza naquele momento, é uma permissão de Deus naquele momento, mas você pode ter certeza que as águas não invadirão toda a terra novamente. Amém? Em outro momento, nós temos lá em Números, a partir do capítulo 17, verso 10 por aí, que fala sobre o bordão de Arão que floresceu. E depois, pouco para frente, a Bíblia diz também que o bordão, juntamente com o maná que caiu do céu, e as tábuas da lei, elas foram guardadas na Arca da Aliança, também como memorial, também para fazer com que o povo se lembrasse que Deus havia feito milagre na vida deles, né? E a Arca da Aliança, ela preservou enquanto ela esteve na posse dos judeus, ela tinha guardado ali um bordão florescido e com frutos, e o maná, numa outra arca menor, numa caixa de ouro dentro, o maná que havia caído do céu. Outro memorial, para que as pessoas se lembrassem que Deus havia feito milagre na vida deles. Outro momento, Jacó, em Harã, isso em Gênesis 28, 10, 22, por aí. Ele erigiu uma coluna de pedra que serviu como travesseiro para ele naquela noite, para ele se lembrar do exato momento em que Deus reforça com ele as promessas que havia feito para Abraão e Isaque. Naquela noite, num lugar muito desconfortável, Jacó vai passar a noite ali e ele tem em sonhos uma conversa com Deus, e Deus promete para ele fazer dele uma nação muito extensa. E depois, mais tarde, ele viria mudar de nome, né? Passaria a se chamar Israel. Então, para que ele não se esquecesse, para que quando ele passasse por aquele lugar de novo, ele soubesse que ali era um lugar especial, ele erigiu uma coluna com a pedra também. Amado, a Páscoa do judeu também, a Páscoa do judeu é diferente da nossa Páscoa, né? Você sabe, a Páscoa, Passá, como dizem os hebreus, ou aliás, o povo judeu, ela aconteceu, ela foi instituída por Deus para comemorar a passagem de Deus no meio do Egito, naquela noite fatídica, onde ele levou todo o primogênito de todas as famílias, fosse do povo dele, fosse de outras famílias, desde que não tivesse no umbral a marca do sangue, não é? Foi instituída, então, naquele momento, que Deus determinou para o povo judeu, para que eles repetissem, né, a comemoração da Páscoa, para se lembrar daquele momento fatídico, daquele momento onde houve livramento. Fatídico para o povo egípcio, mas para o povo de Deus foi um momento de livramento. É um momento de marca, é um memorial que Deus também institui, que ainda hoje é comemorado pelo povo judeu, né? A Páscoa para eles tem outro significado, diferente da nossa. E em Lucas 22, 19, Jesus manda também que façamos a ceia, né? Inclusive nós vamos fazer a ceia amanhã, para nos lembrarmos do quê? Do sacrifício, né? Para nós nos lembrarmos do corpo moído, do corpo que foi dividido, do sangue que foi derramado para que nós pudéssemos ser salvos. Amado, qual milagre Deus fez na sua vida que merece um memorial? Qual milagre Deus fez na sua vida que vai te forçar a chegar em casa hoje e estampar? Você pode fazer de qualquer forma, escreve num pedaço de papel e prega na geladeira. Não sei como você vai fazer, na porta do seu guarda-roupa. Sabe por quê? Porque tem dia que a gente levanta, amado, que a gente está desanimado. A gente está desanimado com a vida, a gente está desanimado com as coisas. Parece que tudo está errado, parece que Deus não está conosco. Mas sabe o que é? Deus manda dizer que Ele é contigo, sim. Porque se Ele não fosse contigo, muito provavelmente você estaria morto já. Muito provavelmente você enfrentaria coisas piores. Ou, do contrário, se você não estivesse com Deus do seu lado e se estivesse simplesmente se preocupando com as coisas do mundo, desse mundo aqui, você no futuro teria um triste fim. Muito pior do que qualquer luta que você possa jamais imaginar em passar neste momento. Amado, Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, levante memoriais ao Senhor. Sabe por quê? Esses memoriais vão glorificar o nome do Senhor na sua vida. As pessoas vão chegar na sua casa e vão ver, sei lá, um cheque numa moldura. Aí aquele cheque era o último cheque da pessoa que te devia há não sei quantos anos, que ela veio na sua porta, te procurou e te pagou. Eu não sei o que vai ser, a chave do seu primeiro carro, emoldurada, guardada numa moldura na parede, né? Tudo isso para lembrar que Deus é com você. O título de compra e venda da sua primeira casa, tudo isso é milagre de Deus nas nossas vidas.
Deus me manda dizer para você, levante memoriais que vão trazer à sua memória os milagres que Ele já fez na sua vida. Amada, porque as memórias, elas são importantes, mas se nós não vigiarmos, é muito mais fácil murmurar. Se você olhar as passagens da Bíblia, se você ver o Antigo Testamento e comparar com as coisas de hoje, você vai ver que o povo continua da mesma forma. Deus pode fazer milagre todos os dias na minha e na sua vida. O dia que Ele não manifesta o milagre, que nós não conseguimos ver o milagre, nós começamos a murmurar. Fala a verdade. Né? Se você está desempregado, porque Deus não é comigo, eu tenho que voltar para trás. Não é. Se você tira notas baixas na escola, é porque Deus não é com você. Né? Se o seu casamento está com problemas, é porque Deus não é com você. Mas basta Deus fazer uma vírgula, basta Ele pensar, imaginar, e as coisas se revertem completamente na sua vida. Esse é Deus a quem você serve, amado. Amém? E a Ele merece, a Ele toda a honra, toda a glória, porque somente Ele é digno. E quando você levanta memoriais, quando você faz como a Bíblia diz que é para você fazer, você começa a engrandecer o nome do Senhor. Porque as pessoas vão chegar na sua casa, pessoas que são ímpias, pessoas que precisam conhecer, de ter o privilégio, né, de ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida também, elas vão olhar para esses memoriais e a curiosidade vai levar essa pessoa a fazer uma pergunta simples: o que é isso aqui? Que negócio estranho, que diferente. Aí vai ser um momento que você vai ter a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Amém? Se coloca de pé. Pergunta para essa pessoa bonita que está do seu lado se ela entendeu a importância dos memoriais. Agora pergunta para ela, e olha, toma cuidado com a sua resposta, hein? Porque você não vai estar respondendo para o homem, não. Você vai estar respondendo para o próprio Deus. Pergunta para ela assim: você vai levantar memoriais a partir de hoje para o Senhor? Para glorificar o Senhor? Lembra para ela que quando você lança uma palavra, você é responsável por aquela palavra, hein? Se ela falou que vai lançar, ela tem que ser lançada. Porque a palavra de Deus diz assim: sim, sim, não. Não é? Amados, eu amo estar aqui em cima. Sabe, eu amo levar a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós temos a oportunidade de levar a palavra, em João, capítulo 1, verso 1, diz que Jesus é o verbo. Sendo o verbo, ele é a própria palavra. Então, quando eu levo a palavra, na verdade, eu estou levando o meu Jesus, a quem eu creio, para as pessoas. Né? Isso é um privilégio. Isso é maravilhoso. Né? Por mim mesmo, eu não teria capacidade, eu não tenho nada de bom para oferecer para vocês, né? Mas pelo Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e que habita na sua vida, é pela misericórdia dele, é pela graça dele isso aqui também. Amém? Amado, fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor em agradecimento?